De realmente pagar 2 guias de imposto, né? 2 guias de imposto. Pois é. Oi, quer falar? Eu queria tirar uma dúvida, se o senhor sabe alguma coisa em relação à apresentação do TCC esse semestre, como é que vai ser? Eu não sei se o senhor orienta também, ou sabe de alguma informação, porque fisicamente, né, é quase impossível. Tu diz que o pessoal que iria ser orientado nesse período ou no próximo? Não, quem está fazendo TCC 2 agora. Ah, que apresentaria, né? Uhum. Eu acho que vai ser a apresentação virtual, é o jeito. Online, É, possivelmente. eu acho que não vai... Porque, assim, de toda sorte, as faculdades elas estão buscando manter as atividades. Então, a manutenção das atividades é para justamente você não perder o período letivo, né? Para o cara não, tipo, migrar alguma das obrigações que ele tinha do ponto de vista da faculdade para o semestre que vem, né? Isso seria o ponto principal. Então, tipo, que tudo fosse feito nesse semestre, para no período que vem, quem terminou nesse período já iria colar o grau e já iria se formar e tudo mais. E quem está em TCC1 e imediatamente depois para o TCC2. TCC2, você está sendo orientada por quem? Por Maíra. Aí vocês estão se encontrando periodicamente? Assim, na verdade, não. Eu sei também que ela acabou pegando muito mais do que ela estava esperando. Parece que ela tá com 30 orientações. Aí ela tá doidinha, porque teve erro no sistema. Mas assim, eu tô fazendo sozinha, sabe? Eu tô desenrolando 30 aí e tô enviando orientações? para ela, para correção. Sim. Caramba! O Aí ela não tá erro... nem dando conta de corrigir, ela nem deu nota ainda. Até porque Maíra ela tem um monte de cadeira também, né? Então, assim, Exatamente. até a dinâmica de prova também foi uma transformação, né? Porque, assim, nem eu demoro tanto para corrigir prova. E olha que eu tenho poucas cadeiras. Eu dou cadeira de tributário 2 manhã e noite e prática tributária para manhã e noite. Então, tipo, mesmo assim, ainda demorei mais de uma semana para entregar as provas. Porque é muita prova e para ser nessa dinâmica de questões abertas e tudo mais, tal, a gente demora muito para ler, né? E até você ler no computador e tudo é uma dinâmica completamente diferente de você ler com a prova física, né? Mas também, assim, né? A maioria, muita gente também, se você for rigoroso demais ao ponto da prova, a quantidade de prova que o pessoal faz de qualquer jeito é impressionante, assim, entendeu? Porque o pessoal às vezes copia a questão do outro. É confiar mesmo que o professor vai ser tranquilo, assim, porque muita prova igual, questões bem copiadas, assim, entendeu? Questão até que eu sei o que eu dei em sala de aula, então eu sei o que esperar da resposta, entendeu? Então, tipo, mas enfim, nesse ponto, na verdade, o pessoal mais nem percebe a gravidade disso, depois vai talvez perceber um pouco. Pois bem, pessoal, vamos então, sim, respondendo a tua pergunta, eu não faço orientação de TCC formalmente, né? Eu costumo ajudar mais no informal aí, quem gosta de tributária, né? Até porque eu não tenho como ter muitas atribuições acadêmicas, porque meu foco principal é o escritório de advocacia, né? Então, tipo, 90% aí, 95% das minhas forças são direcionadas para a empresa. Pois bem, vamos falar hoje de impostos em espécie, né? Nós falamos as abordagens de processo judicial, né? Falamos de tanto da questão das iniciativas do contribuinte quanto as iniciativas da Fazenda Pública, né? Falamos das ações declaratória, anulatória, consignação em pagamento, repetitória, né? E também falamos da execução fiscal em detalhes, que foi um assunto extremamente importante que a gente viu nas últimas aulas, certo? Agora, nas próximas aulas, a gente vai adentrar no que toca à questão dos impostos em espécie. Nós não vamos nos aprofundar
em maiores detalhes em todos os impostos. Por que eu sempre gosto de fazer essa ressalva? Porque a gente consegue colocar mais conteúdos na cadeira, né? A gente tem uma cadeira de processo de tributário 2 que envolve processo tributário, o que já não é tão comum. E dentro de processo tributário, a gente fala também de processo administrativo tributário, o que é bem importante para os alunos, para eles terem esse aprendizado também do momento pretérito à ação judicial, né? Então, aquele estudo que a gente viu na esfera federal do processo administrativo tributário, ele é absolutamente importante, né, para que vocês tenham uma visão geral da coisa, né, desde a ocorrência do fato gerador até um processo administrativo fiscal e depois descambando, caso seja necessário, para um processo judicial tributário, né? Então, é bom para a gente entender essa linha do tempo do direito tributário que eu tanto falo aqui nas aulas para vocês, né? E para que vocês compreendam em cada momento, porque isso impacta demais. Pode parecer uma informação até não tão relevante, porque, assim, processo administrativo tributário, eu acho que nunca caiu numa prova de OAB primeira fase, né? Nunca houve uma questão, acho que questão de processo administrativo tributário. Se teve, eu acho que umas 2 questões no máximo, assim, pelo que eu estou me lembrando aqui, né? Realmente é algo muito esporádico. E processo judicial também não é o assunto lá de tributário que cai na OAB. Na OAB, a questão de tributário que mais cai são as questões atinentes a tributário 1, que vocês viram, que são as noções gerais de direito tributário, né? Então, tipo, legislação tributária cai muito, crédito tributário cai bastante, é um dos assuntos que mais caem na primeira fase da OAB. Estou falando porque nem todo mundo gosta de tributário para fazer primeira e segunda, para fazer segunda fase, né, e tal. E aí, tipo, para quem vai ir para tributário só na primeira fase, é focar muito na questão do tributário 1, né, a parte realmente do CTN, a parte geral. Crédito tributário cai muito, por quê? Porque ali eu posso envolver tanto a questão inicial do crédito tributário, quanto todas as hipóteses de suspensão e o que é que o assunto está atrelado a isso, extinção e exclusão do crédito tributário também, né? Garantias e privilégios do crédito tributário, né? Administração tributária, que a gente viu também, tributário 2 aqui. Então, um processo tributário, seja ele judicial ou administrativo, não são assuntos que costumam cair na primeira fase. Já na segunda fase, eles caem com força, né? Tanto processo, que é o contexto geral da prova, quanto na especificidade, nas questões atreladas às questões abertas da prova da OAB, é muito cobrada a questão dos impostos em espécie. Mas, mesmo assim, não é com uma profundidade lá tão grande, né? O processo impostos em espécie é um assunto que daria para fazer, tipo, tem imposto, por exemplo, a questão do ICMS, não sei se alguém tem muita familiaridade aqui com o tributário, mas só a questão do ICMS dá para você fazer uma pós-graduação, um mestrado, só estudando o ICMS, que é um dos impostos que a gente vai estudar aqui. Então, o intuito do Tributário 2 aqui na questão do imposto em espécie é trazer uma explanação geral de cada um dos impostos, para que vocês tenham um conhecimento prévio de cada um deles, né? E uma noção básica aí de fato gerador, alíquota, base de cálculo, sujeito passivo e alguns pontos a mais aí que eu gosto de aprofundar também para a gente ter uma noção legal até da questão de legislação atrelando com doutrina e primordialmente também com jurisprudência, né? Então essa é a ideia das próximas aulas. A gente vai falando aí da questão dos impostos em espécie. Eu já disse na aula passada, vou repetir, a gente não vai seguir aqui uma dinâmica de, por exemplo, eu vou falar de todos os impostos federais, para depois falar de todos os impostos estaduais, para depois falar de todos os impostos municipais. Não é essa a melhor, não é essa a melhor dinâmica de estudar isso aí. Por que eu digo isso, né? Por quê? Porque, às vezes, a maneira como você estuda os impostos impacta muito na maneira que você está gravando aquelas informações. Então, tipo, às vezes é um imposto bem sui generis comparado aos outros, como, por exemplo, o imposto de renda, né? É um imposto bem típico. Já o imposto de importação e exportação, eles são muito parecidos, eles são muito similares, né? A gente vai ver tanto quando entra na questão da base de cálculo, das alíquotas, da função desses impostos, né, que eles têm uma similitude muito grande.
E aí, por enquanto, eu estou falando dos três federais. Mas vai ter situações, por exemplo, a gente vai precisar estar falando do imposto sobre propriedade. E aí a gente vai falar tanto de IPTU quanto de ITR. E aí é importante a gente estudar os dois juntos, mesmo o ITR sendo um imposto federal e o IPTU sendo um imposto municipal. Por quê? Porque quando eu estudo os dois e eu enxergo as diferenças claras entre um e outro, eu consigo separar mais facilmente na mente, né, no nosso entendimento, o que é caso de IPTU, o que é caso de ocorrência de fato gerador do ITR. Entender as diferenças entre uma área urbana, área rural, né? Isso tudo impacta na forma que a gente consegue esmiuçar, porque na prática é o que a gente vai estar enfrentando, né? Na prática, você não fica na dúvida se ocorreu o fato gerador de um ICMS e de um ITR ao mesmo tempo. Não. Você fica na dúvida se ali é ITR ou IPTU, porque aí você vai precisar destrinchar para identificar se é o fato realmente é uma zona urbana, se é uma zona rural, se preenche os requisitos do artigo 32 do CTN e alguns outros pontos que a gente vai falar. Mas aí, dentro disso, dá para entender que alguns impostos, eles têm uma peculiaridade, eles têm uma zona de intersecção ali entre eles importante. Então, eu digo aqui, tanto a questão do ITBI quanto a questão do ITCMD, o ISS é a questão do ICMS, o IPTU e o ITR. Lógico que eu sempre vou fazer essas diferenciações, mas é bom vocês terem essa ideia, né? Então, tem lá os impostos federais, né? Imposto de renda, ITR, IOF, II, IE, que é o imposto de importação e imposto de exportação, IPI, que é imposto sobre produtos industrializados, e o IGF, que por enquanto ainda não foi regulamentado, mas é um imposto de competência da União que está lá na Constituição. Esses são os 7 impostos federais. Além deles, vai ter o ISS, ITBI, ISS, ITCMD e IPVA, que são Estado, né? IPTU, ISS e ITBI é município. Então, IPTU, ISS e ITBI, município. ICMS, IPVA e causa-mortes, né, que é o ITCMD, estadual. E o resto é federal, certo? Essa é uma distinção inicial importante para vocês saberem onde é que a gente vai estar falando aqui, né? Porque envolve também, depois entraremos em alguns pontos, de competência tributária e capacidade ativa tributária, né? A gente sabe que a competência é indelegável, já a capacidade ela é delegável. Alguns conceitos ali de tributário único. Então, a quem compete instituir o imposto, essa competência a União não pode passar para o Estado, por exemplo, né? Mas a capacidade ativa, que vai ser a de fazer a cobrança e fiscalização daquele imposto, pode ser transferido para outro ente, sim, né? É o que a gente vai analisar quando for ver ITR e tudo mais, certo? Então, desculpem aí, pessoal, até pelo fato de eu estar falando, acho que um pouco mais baixo também, tudo, porque a garganta não está colaborando e de sexta-feira para cá eu tô numa tosse danada. Aí todo mundo com medo de eu estar com o coronavírus, né? Mas eu tô tossindo bastante aí no dia a dia. Tem hora que não tosso muito, tem hora que não para de tossir. Aí eu peço desculpa a vocês aí se o áudio não tá tão alto, né? Mas tô procurando falar o mais alto aqui que eu posso, sem forçar a garganta, porque a aula é longa, né? Pois bem, então vamos lá, vamos começar. Depois desse esboço inicial dos impostos federais, estaduais e municipais, o que é algo que eu recomendo vocês deixarem sempre anotado para não ter nenhum tipo de confusão entre os impostos, né? A gente começa falando do primeiro imposto. A gente vai começar falando hoje do imposto de renda, né? Acho que hoje a gente consegue falar tanto dele quanto de mais, eu acho que II e IE, para a gente ir conseguindo avançar na matéria, né? Até porque eu acredito que a prova de vocês. Deixa eu confirmar aqui também isso. A gente está no dia 13 de maio. Eu acho que a prova de vocês vai ser na segunda semana de junho. Vai ser entre 8 e 13 de junho. Não sei se vai ser nessa segunda ou na outra. De toda sorte, hoje a gente sendo dia 13, a gente vai ter mais, eu acho que umas 4 ou 5 aulas, né? 4 ou 5 aulas para a gente ver se esses impostos a gente consegue ver tranquilamente com o material que eu estou disponibilizando para vocês,
né, a gente consegue ver o conteúdo tranquilo aí em 4, 5 aulas. Então, entrando no mérito da questão do imposto de renda, o que é que a gente pode falar do imposto de renda, né? Imposto de renda ele é um imposto de competência da União, certo? Imposto federal. Tem sua previsão lá no artigo 153 da Constituição, tá? Inciso 3º da Constituição Federal. E também ele vai ter não só a previsão dele na Constituição Federal, mas também no próprio CTN, algumas das suas bases legais lá no CTN. Ele tem previsão lá no artigo 43 e seguinte lá do CTN, certo? Do ponto de vista histórico, a gente pode falar que o imposto de renda ele surgiu lá no século XIX, né? Ele surgiu na Inglaterra e ele tinha o nome de Income Tax, né? Income Tax. E ele tributava os ganhos sobre propriedade. Ele começou tributando ganhos sobre propriedade. Só que nesse formato de tributação sobre propriedade não perdurou muito tempo. De maneira geral, a gente pode falar que o imposto de renda ele passou por 3 grandes fases, por assim dizer. No começo, o imposto de renda, acreditem se quiser, historicamente ele só era instituído como um imposto de guerra. Ele só tinha sua instituição em situações bem específicas, bem radicais, para ele surgir na esfera patrimonial dos contribuintes. Depois ele passou a ser instituído em momentos de dificuldades financeiras do Estado, né? E aqui a gente consegue entrar no mérito da coisa para entender o porquê, junto eu falo do imposto de renda, é até uma questão mais por trás do dever fundamental de pagar impostos realmente, que nós como contribuintes e pessoas que fazem uso dos serviços proferidos, produzidos, postos à nossa disposição pelo Estado, que nos mantém como cidadãos, né, com as nossas necessidades básicas, né? O imposto de renda nada mais é do que para a manutenção estatal, né? O imposto, de maneira geral, ele visa, como receita que vocês viram em direito financeiro, ele vai realmente para suprir as necessidades financeiras do Estado. O Estado, quanto mais tempo ele foi se desenvolvendo, antes ele tinha uma situação de abstenção, então ele pouco fazia para interferir na esfera patrimonial do contribuinte. Depois disso, né, até com os direitos de segunda geração, ele passou a ter uma atuação mais positiva do que negativa, ou seja, antes ele era abstenção, negativa. Depois ele passou a ter uma sua atuação positiva, porque os cidadãos não mais precisavam que o Estado só se abstivesse de exercer ali influência sobre o patrimônio e propriedade dos contribuintes, mas precisava também que o Estado prestasse realmente serviços e desse sustentação para os cidadãos, para a sociedade de maneira geral. Então, para o Estado poder arcar com isso, né, saúde, segurança pública, né, educação, para o Estado prover esses direitos básicos e necessidades básicas dos cidadãos, era necessário também que houvesse uma fonte de renda que pudesse bancar essa máquina estatal que roda no dia a dia para dar esse suporte, para realmente abastecer a sociedade. Então, daí é que a gente consegue extrair a ideia de que a tributação ela é a principal fonte, né, para o Estado se manter, né? E daí é que vem a sustentabilidade para que ele possa, dentro do seu espectro administrativo, gerir os recursos e, consequentemente, colocar à disposição da sociedade os serviços e atender às necessidades básicas do cidadão, né? Respeitando os preceitos, por exemplo, do artigo 5º ali da Constituição Federal, certo? Então, primeiramente, o imposto de renda em caráter histórico era único e exclusivamente intimamente de guerra. E depois ele passou-se a ser cada vez mais contínuo, seja para ser instituído em momentos de dificuldade financeira, de maneira geral, pelo Estado, e também com o passar do tempo ele passou a ser um imposto em caráter permanente, certo? No Brasil, especificamente, né, tem alguns pontos que a gente pode mencionar na questão da existência do imposto de renda, né? Houve tentativas de instituição do imposto de renda, né, até questões de tese de acréscimo patrimonial, acréscimo do fruto de trabalho, enfim, não foi uma discussão tão branda, porque sempre havia esse debate, né, de
quão perpétuo teria que ser esse imposto que incidiria sobre interesses e rendas da sociedade, né? Chegou até no período do Brasil colônia mesmo, ser o chamado de décimo secular, onde se pegava 10% dos rendimentos das pessoas, independentemente da profissão, da qualidade, da condição que elas tivessem. O que também nos leva depois até a progressividade do imposto de renda, né? Então, a Constituição Federal de 1988, que é o objeto de estudo da gente atualmente, no artigo 153, teve essa questão da competência da União para instituir o imposto de renda e provento e adotou o que a gente chama da tese da disponibilidade jurídica e econômica, né? A gente vai falar sobre isso. Então, a tese adotada hoje é a disponibilidade jurídica e econômica. Quais são as principais características do imposto de renda? Quais são as principais características? Primeiro é que ele é um imposto fiscal. E aqui cabe a gente adentrar na questão das características dos impostos, né? Sabendo que tem alguns impostos que têm uma característica preponderantemente fiscal e outros têm uma característica. Desculpa. Tem alguns impostos que têm uma característica fiscal e outros têm uma característica principalmente extrafiscal. É sempre bom nessa questão das principais características a gente frisar essa questão de principal característica preponderante, que é por quê? Para vocês entenderem que uma não exclui a outra, certo? Até porque todos os impostos eles terão a característica fiscal. O que é a característica fiscal? O que é que a gente pode entender quando a gente diz que o imposto tem a característica fiscal? Quando eu digo isso, é que a principal função daquele imposto é a arrecadação de recursos para o Estado. Estado em sentido lato, né? Então, o imposto de renda, a sua principal função, finalidade, é a arrecadação de impostos de recursos para a União. Então, a arrecadação de recursos para a União é o foco do imposto de renda, né? Se ali ele quer também fazer uma distribuição de renda, já que há uma progressividade e quem ganha mais, em tese, paga mais, e quem ganha menos, em tese, paga menos, ele está, de alguma maneira, ali como também um sustentáculo social de distribuição de riquezas, né? Mas, principalmente, o imposto de renda tem a sua finalidade fiscal. Por que eu faço essa distinção, mas, ao mesmo tempo, as duas não são dissociadas? Porque, por exemplo, a gente vai ver, acredito que hoje ainda, a questão do imposto de importação, né? O imposto de importação. E o imposto de importação, a sua característica primordial é a extrafiscalidade. É a extrafiscalidade. O próprio nome ele já diz, né? Extrafiscal. Então, tipo, a principal característica do imposto vai além de simplesmente arrecadar, né? Extrafiscal. Se o fiscal é arrecadar, então quer dizer que ele vai além de arrecadar. A função principal dela transcende simplesmente essa finalidade de arrecadação de recursos para a União, né? Então, a gente pode dizer isso do imposto de importação, do imposto de exportação, mas no imposto de renda, a finalidade primordial é a arrecadação efetivamente para os cofres públicos, certo? Importante mencionar que, lá na Constituição Federal, isso inclusive é um ponto que já foi objeto de questão de OAB, ele vai dizer que o produto da arrecadação do imposto de renda pode também pertencer aos estados e ao Distrito Federal quando incidir esse imposto de renda na fonte dos servidores. Então, quando o servidor público, por exemplo, do estado de Pernambuco, o servidor público de um Distrito Federal, ou até mesmo das autarquias e fundações públicas dos estados, quando esse imposto de renda é pago na fonte, é retido já na fonte, né, o produto dessa arrecadação do imposto de renda vai ser do Estado e do Distrito Federal, certo? Isso aí é uma previsão que está lá no artigo 157, inciso 1º da Constituição Federal, certo? Já foi objeto de questão de prova da OAB também. Aí, fora isso, a questão da fiscalidade, então a primeira característica do imposto de renda
é a característica fiscal, ele também é um imposto de característica direta. E aí a gente depois vai fazer a diferenciação entre imposto direto e indireto, né? Vocês já viram isso em tributário 1, mas aqui nós estamos falando de imposto direto. O que significa o imposto direto? Significa dizer que o ônus econômico, o encargo financeiro para o pagamento daquele imposto vai recair diretamente e de forma definitiva sobre o contribuinte daquele imposto. O imposto direto é aquele que recai diretamente sobre aquele contribuinte que praticou o fato gerador. Você pode me dizer, professor, mas isso não acontece sempre? Não, porque também tem os impostos indiretos. Vocês viram essa distinção entre imposto direto e indireto em tributário 1. E os impostos indiretos são aqueles que podem haver a suposta repercussão tributária, né? Então, ICMS, IPI, são impostos indiretos, onde pode ocorrer a substituição tributária, o encargo tributário ser passado para o próximo da cadeia, né? E aí são chamados impostos indiretos, né? O imposto de renda, portanto, é um imposto fiscal, primordialmente, e direto, é a segunda característica, direto porque o ônus recai efetivamente sobre aquele contribuinte. Outra característica do imposto de renda que a gente pode mencionar é a questão dele ser um imposto que a gente chama pessoal, né? Ou seja, o imposto de renda, ele ali não vai ser instituído em razão única e exclusivamente do objeto do fato gerador, mas ele vai levar em conta as condições pessoais daquele contribuinte, né? Ou seja, ele leva em conta o que a gente chama de capacidade econômica. O fato dele levar em conta a capacidade econômica dos contribuintes, é por isso que a gente dá o nome de capacidade econômica e por isso que a gente dá o nome dessa característica pessoal dos impostos, do imposto de renda, certo? Ou seja, é para a gente dizer que são levados em consideração aquelas características pessoais do titular, né? Diferentemente dos impostos reais, onde não acontece essa consideração das características pessoais do contribuinte, né? Então, imposto pessoal ou real. Ele também é um imposto não vinculado, né? É um tributo não vinculado. Aí todos os impostos eles têm a sua não vinculação, né? Então, sua obrigação tributária dessa forma, ela tem um fato gerador, uma situação que não depende necessariamente de uma atividade específica do Estado, né? Não necessariamente está atrelada a uma contraprestação estatal específica relativa àquele contribuinte, né? Então, ele também, outra característica dele é ser vinculado, né? Uma outra característica é que a gente pode falar é que é um imposto sobre rendas e proventos, né? Sobre rendas e proventos, que está lá previsto no CTN, essa especificidade. Vai usar, então, como base econômica o fato gerador, rendas e proventos daquele contribuinte, né? Uma outra característica importante, que eu, inclusive, já cobrei em provas de tributário, é que o fato gerador dele é chamado fato gerador complexivo. Complexivo. Um X ali. Fato gerador complexivo. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que o fato gerador do imposto de renda ele é diferente dos outros impostos, porque esse fato gerador ele é um fato que se prolonga no tempo. É um fato gerador que se protrai no tempo, é um ano todo. Ou seja, ele é um fato gerador que, diferentemente de um fato gerador de ICMS, que realmente naquele momento da operação, esse fato gerador ele leva em consideração para fins de imposto de renda o exercício financeiro todo, de 1 de janeiro daquele ano até 31 de dezembro daquele ano. Então, aquele exercício financeiro, durante aquele exercício financeiro, a gente consegue dizer que ali está ocorrendo o fato gerador do imposto de renda. Por isso que a gente chama de complexivo, porque ele se prolonga no tempo aí do exercício financeiro que está sendo cobrado, certo? Outro ponto importante, que o imposto de renda, ele fica atrelado à anterioridade tributária, certo? Ele fica atrelado à anterioridade tributária, ou seja, ele tem que respeitar o exercício seguinte para começar a valer, né, do ponto de vista tributário. Só que ele não fica adstrito à noventena, que é aquele princípio da anterioridade nonagesimal
que vocês viram também em tributário 1, ou seja, o imposto de renda ele até pode aguardar, ele até precisa aguardar o exercício seguinte. Fica atrelado a isso pelo princípio da anterioridade tributária. Mas ele não precisa necessariamente ter que aguardar aquele intervalo mínimo de 90 dias. Certo? Não é necessário, do ponto de vista tributário, que o imposto de renda aguarde essa distinção aí, esse intervalo mínimo de tempo. Ou seja, pode haver uma alteração na legislação do imposto de renda em dezembro para ser aplicado já em janeiro? Pode, porque é no exercício seguinte, né? E não estaria havendo aí os 90 dias de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Beleza? Alguns princípios específicos que vocês podem ver lá no artigo 153, parágrafo 3º da Constituição, que são princípios específicos do imposto de renda, né? Princípios específicos do imposto de renda, que eles são, na verdade, alguns doutrinadores chamam de que são braços, né, principiológicos do princípio da capacidade contributiva, né? O princípio da capacidade contributiva que vai estar lá previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. E quais seriam esses braços principiológicos, esses subprincípios, né? Seria o princípio da progressividade, o princípio da generalidade e o princípio da universalidade, né? Muito cuidado para não diferenciar generalidade e universalidade. A gente vai falar deles agora. Primeiro, com a questão da progressividade, certo? O que é que significa essa questão da tributação do imposto ser progressivo, o imposto de renda ser progressivo, certo? Progressividade significa que eu preciso levar em consideração a relação que existe, né, entre alguns elementos do fato gerador que influenciam aí na prática e no montante, no cálculo do montante, né? Os impostos progressivos são aqueles que acontece um aumento da alíquota numa proporção direta ao aumento, por exemplo, da base de cálculo. Então, tipo, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota, né? E aqui a gente tem alguns exemplos. A gente tem o imposto de renda, a gente vai ver depois quando falar de IPTU progressivo, quando houver um descumprimento da função social da propriedade, né, que vai entrar ali como uma característica extrafiscal do IPTU, né? Então, qual é a ideia da progressividade? A progressividade significa dizer que os impostos que são progressivos, no caso o imposto de renda são aqueles que a alíquota ela é majorada numa proporção direta à base de cálculo. Então, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Maior a base de cálculo, maior a alíquota. Então, é um imposto que a gente chama de alíquotas progressivas, certo? Como no imposto de renda vai englobar tudo ali, a base de cálculo e a alíquota, ele vai, no caso, atacar o aumento da renda especificamente, né? Então, a onerosidade do tributo, nesse caso, ela vai ser totalmente impactada pelo acréscimo de renda daquele contribuinte. Quanto mais ele tiver renda, maior vai ser a sua tributação, né? E aí, essa é a progressividade, o primeiro subprincípio. Depois tem a generalidade e a universalidade. Generalidade significa geral, né? E todo mundo vai estar atrelado. Então, a generalidade está atrelado a quem? A quem vai estar submetido a esse imposto, né? E aqui é quase que um corolário do princípio da igualdade tributária. Significa dizer que todas as pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas, elas têm que pagar o imposto de renda, sem haver aí desigualdades nesse ponto de vista, né? Isso é o princípio da generalidade, geral. Então, generalidade geral, todo mundo vai estar submetido à incidência desse imposto. E universalidade traz a ideia de sobre o que esse imposto vai incidir. Universalidade, ele está dizendo também que vai ser sobre o todo. Só que perceba, a generalidade é atrelada às pessoas, a quem vai ter submetido, e a universalidade é o que vai estar submetido. Então, impõe, nesse caso, a universalidade, o dever e o imposto incidir sobre todos os rendimentos e todos os proventos daquele sujeito passivo, né? Daquela pessoa física ou jurídica. Então, está aí os 3 subprincípios atrelados
a questão da capacidade contributiva. Esse é o começo de assunto, mas esse é um assunto importante, certo? Esses 3 subprincípios aí é um tema que eu poderia, inclusive, cobrar numa questão aberta, né? Que aí vocês iriam estar já acompanhando. Então, poderia perguntar, né? Quais são os subprincípios da questão da capacidade contributiva? Que é a progressividade, generalidade e universalidade. Progressividade é a característica de haver ali o aumento da alíquota numa proporção direta à base de cálculo. No frigir dos ovos é isso. A generalidade significa dizer que o imposto de renda vai agir, ele vai incidir sobre todas as pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas, corolário ali da igualdade tributária. E a universalidade, ele impõe o dever da incidência do imposto sobre todo aquele rendimento e todos os proventos daquele contribuinte sujeito passivo, certo? Quanto à questão da forma de lançar, como é que é a forma de lançamento do imposto de renda? Aqui, muito cuidado, né? Muito cuidado nesse ponto. Muita gente comete o equívoco de, pelo fato de você dizer que você faz a declaração do imposto de renda, ele é um imposto homologado lançado por declaração, o que não é verdade. Ele é um imposto de lançamento feito por homologação, né? A gente lembra as formas de lançamento: homologação, declaração e de ofício, né? Na homologação, o fisco não vai necessariamente ali aprovar ali o pagamento, ele só faz a homologação. Se ele identificar que foi feito um lançamento depois a menor, aí ele depois vai fazer um lançamento suplementar, já que a União sempre vai ter a possibilidade de se resguardar disso, né? E caso identifique que não foi feito a declaração, no imposto de declaração, na homologação, homologando que aquele contribuinte ele não prestou e não pagou tudo aquilo que ele deveria, ele pode fazer um lançamento suplementar e cobrar o que ele acha que também deve, né? E qual é o fato gerador do imposto de renda? O fato gerador do imposto de renda vai ter sua previsão lá no artigo 43 do CTN, certo? Artigo 43 do CTN. Nesse artigo, o que é importante a gente saber? Que esse artigo ele vai trazer que o fato gerador do imposto, né, vai ser a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, né? Então, a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica, a gente vai diferenciar o que é cada uma dessas, sobre renda. Então, toda vez que você adquirir, seja por disponibilidade econômica ou jurídica, toda vez que você adquirir renda e proventos de qualquer natureza, você vai estar praticando o fato gerador do imposto de renda. Como é que a gente pode entender o que é renda? Renda, a gente vai entender que é o produto do capital, o produto do trabalho, né, daquele contribuinte. E proventos de qualquer natureza, todos aqueles acréscimos patrimoniais não abarcados dentro do conceito de renda, certo? É assim que a gente pode diferenciar. E o que é que a gente pode diferenciar, professor? A questão que você falou de disponibilidade jurídica e econômica. O que danado é isso? Né? Então, o fato gerador de imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica sobre renda e proventos. Né? Vimos o que é renda e proventos. Precisamos ver o que é essa disponibilidade econômica e a disponibilidade jurídica. Né? Disponibilidade econômica, quando o código traz esse ponto, a doutrina entende como sendo o recebimento efetivo do valor. Disponível economicamente, disponibilidade econômica, vai ser justamente a questão do recebimento efetivo do valor e aquele acréscimo no patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica, que também é o fato gerador do imposto de renda, ela vai acontecer quando o crédito ele fica disponível para aquele contribuinte, mas ele ainda não foi incorporado efetivamente ao seu patrimônio. O crédito ele fica disponível para o contribuinte, mas ele não foi incorporado efetivamente ao seu patrimônio. Porque se tivesse sido incorporado, a gente estaria falando de disponibilidade econômica. Como ele não foi, é a disponibilidade jurídica. Professor, não entendi. Como é que a gente pode ver isso em um exemplo? Um exemplo clássico dessa disponibilidade jurídica é quando acontece, por exemplo, uma remessa de dólar que é proveniente do exterior, feita para aquele contribuinte.
o valor ele pode até já ter sido creditado na conta. Mas, por exemplo, ele ainda não foi convertido em moeda nacional pelo banco, e aí depois ele ainda não pode ser sacado, porque ainda não houve essa conversão. Mas já há uma disponibilidade jurídica daquele valor, concorda? Ou seja, pode dizer que já houve a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Por quê? Porque houve já o crédito do valor, já se tornou disponível para aquele contribuinte, mas ele ainda não foi incorporado efetivamente ao seu patrimônio. Caso tivesse sido já efetivamente incorporado, a gente estaria falando da disponibilidade econômica. Essa é a distinção entre a disponibilidade econômica e a disponibilidade jurídica da renda e proventos, certo? Perceba que não só vai se submeter ao imposto as remunerações e salários desses trabalhadores ou até os investimentos que eles façam, né, e tudo mais de capital, que isso vai estar dentro de renda. Mas também qualquer outro acréscimo patrimonial, né, herança, doação, se o cara ganha na loteria e tudo mais, o cara vai ter que declarar isso de imposto de renda porque foi um acréscimo patrimonial que ele teve, né? Foi um acréscimo patrimonial. Então, para fins do imposto de renda, para fins da incidência desse imposto de renda, não vai ter tanta importância a denominação da receita ou rendimento, né? A localização ou a condição da fonte, a condição jurídica da fonte. Né? Essa desvinculação de tipo, não interessa de onde veio, se é acréscimo, incide imposto de renda, é o que legitima aquele princípio pecunia non olet, né? O dinheiro não ter cheiro. Inclusive, que coloca sobre a tributação também rendimentos de origens ilícitas, por exemplo. Né? Pois bem, outro ponto importante de imposto de renda. Professor, vai ser utilizado, né? É uma dúvida que gera assim. Quando acontece o imposto de renda, eu aplico a lei vigente no ano do imposto de renda ou aquela em vigor no exercício da declaração, né? Qual é a ideia aqui? É a distinção entre saber se ao imposto de renda que foi calculado no rendimento de um ano base, por exemplo, 2019, vai se aplicar a lei no exercício financeiro em que tiver sido apresentada a declaração ou se tiver a aplicação da lei do ano. Então, tipo, o cara, exercício financeiro de 2019, né? Sendo exercício financeiro de 2019, ele vai declarar isso em 2020, né? Vai declarar isso em 2020. Só que, se alterou a legislação em 2020, eu vou aplicar qual? A do ano base ou a do ano da declaração do imposto? Essa é a dúvida. O que é que vai persistir? É a legislação do ano base, certo? Então, nesse caso, mesmo que tenha tido uma alteração no imposto de renda, eu vou aplicar o imposto de renda à lei vigente no início do ano base, nesse caso, 2019, e não aquela em vigor no exercício da declaração daquele imposto de renda, certo? Tem até uma súmula que fala o contrário disso, mas já é entendimento consolidado que essa súmula não foi recepcionada pela Constituição Federal. Né? É bom eu frisar isso também, porque às vezes alguns alunos falam, professor, mas eu achei essa súmula aqui quando eu fui estudar, tal, que é a súmula 584, salvo engano, do STF, que diz isso, né? Mas essa súmula não foi recepcionada pela Constituição Federal. Portanto, ficar claro aí para vocês, né? Vai se aplicar no imposto de renda a lei vigente no ano base, no ano que está sendo declarado, e não a lei do ano da declaração, certo? Isso é um ponto importante a ser mencionado aí na questão do imposto de renda. O que mais podemos falar sobre o imposto de renda? Vamos falar sobre a questão do contribuinte, que nós vimos, inclusive, nos subprincípios ali de capacidade contributiva à generalidade, que é o quê? Todos, né? Todos vão estar atrelados e sujeitos à incidência do imposto de renda. Então, são contribuintes do imposto de renda todas as pessoas físicas e todas as pessoas jurídicas que estejam sujeitas a um acréscimo patrimonial. Aqueles que têm um acréscimo patrimonial estão, de fato, sujeitos à incidência do imposto de renda. Esse é o contribuinte do imposto de renda. Vai estar a sua previsão, inclusive, lá mais destrinchada, no artigo 45, artigo 45 do CTN, né? Que vai dizer que aquele
O artigo diz que o contribuinte é o titular daquela disponibilidade, né? Lembrando da questão de disponibilidade econômica e jurídica que a gente viu. Titular da disponibilidade, né? Pois bem, a ideia é essa, né? Quem mais nós podemos mencionar? Tem algumas súmulas importantes com relação ao imposto de renda que a gente pode abordar também, né? Algumas delas já foram casos de objeto de questões abertas da OAB, né? Professor, Oi. essa súmula, boa noite. Essa súmula que o senhor disse que não foi recepcionada pela Constituição, ela levava em consideração a questão da regra ou da lei mais benéfica para o contribuinte? Não, ela simplesmente dizia que o imposto de renda, quando ele fosse calculado sobre os rendimentos de um ano base, ia se aplicar a lei vigente no exercício que fosse declarado. É isso que ela dizia, né? Ou seja, ela estaria dizendo que estaria se aplicando uma lei que é diferente da lei que estava em aplicação no momento da ocorrência do fato gerador. Porque quando ocorreu o fato gerador do imposto de renda, qual era a lei que estava em vigor? Qual era a lei que estava em vigência? Era a lei do ano base, né? Então, mesmo que a lei no exercício da declaração seja diferente, eu tenho que aplicar a lei vigente no ano base. Então, tipo, se o meu imposto de renda é 2019, por mais que 2020 seja uma nova lei, eu tenho que usar o ano 2019, porque é lei regis acto, né? Então, é a lei daquele momento que vai reger o ato que ocorreu, né? A ideia é essa. E aí, por isso, ela não foi recepcionada pela Constituição. Certo? Ok, professor. Aí, algumas súmulas que eu acho importante com relação ao imposto de renda, né? Inclusive, algumas delas na questão que toca de parcelas que os contribuintes recebem com caráter indenizatório, né? Por exemplo, a pessoa recebia um pagamento de uma férias que ele não gozou na época do trabalho, né? E aí ficaria a dúvida, ele recebeu um pagamento retroativo de férias não gozadas. Esse pagamento de férias não gozadas, eu configuraria como acréscimo patrimonial ou não? Né? Alguns desses posicionamentos, né, foram divergentes até que se chegou no STJ e se consolidou por meio de súmulas que, quando as parcelas tiverem seu caráter indenizatório, né, como é o caso das férias não gozadas, não incidirá ali imposto de renda. Porque se é uma indenização, percebam a lógica por trás. Se é uma indenização que eu estou recebendo, então ali não é um acréscimo patrimonial que eu, como contribuinte, estou tendo. Na verdade, é uma recomposição do meu patrimônio. Por quê? Porque eu estou sendo indenizado, né? Então, por meio de uma súmula, salvo, deixa eu pegar o código aqui, súmula, salvo engano, 125, por meio da súmula 125 do STJ, ele deixou determinado o pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda. Então, qual é a ideia por trás? É esse o fundamento que eu falei para vocês. A questão do caráter indenizatório dessa parcela de férias, esse pagamento de férias não gozado. Assim como ele, que está lá no artigo 125 do STJ, da súmula 125, na verdade, do STJ, também vai ter outro, que, salvo engano, 136, a súmula 136 também, ela vai dizer o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Né? Pagamento, então, de férias não gozada, de licença-prêmio não gozada, são parcelas que, quando elas entram no patrimônio daquele contribuinte, né, elas não trazem sobre elas a incidência do imposto de renda. Por quê? Porque está fora da ocorrência do fato gerador de acréscimo patrimonial. O fundamento por trás é mostrar que, uma vez recebida aquelas parcelas, eu não estou falando ali de um enriquecimento por parte do contribuinte, mas sim uma forma
por meio de uma ação judicial, pode até ter sido, de recompor o patrimônio de um contribuinte que deveria estar com aquele valor já nele. Então, por o fato de a parcela ter caráter indenizatório, não vai ocorrer a incidência do imposto de renda. Beleza? Outra súmula também, que é no mesmo fundamento, né, para vocês anotarem aí, é a súmula 498, que é a que diz que não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. Então, sempre que houver uma indenização por dano moral, quando a pessoa receber, não vai haver a incidência do imposto de renda, certo? Ou seja, as parcelas de natureza indenizatória, já que elas servem única e exclusivamente para a recomposição patrimonial dos beneficiários, não aumentam o patrimônio, né? Ela só recompõe o patrimônio, ela não vai estar sujeito à incidência desse imposto de renda, beleza? São algumas súmulas que eu queria destacar aí para vocês. 125, 125, 136 e 498, né? 498. Fora isso, tem outros também, mas essas são as mais relevantes aí para vocês anotarem, beleza? Vamos lá. Outro ponto para a gente continuar com essa questão do imposto de renda, para a gente abordar. Qual seria, quem é a base de cálculo do imposto de renda? E aqui vai haver uma diferenciação importante quando a gente vai falando de empresa e quando a gente vai falando de pessoa jurídica e pessoa física, né? Quando é a questão de pessoa jurídica, isso vai depender das formas de tributação, né? Os regimes de tributação, que podem ser lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, né? Não vou entrar no mérito desse assunto, porque ele é bastante denso, né? Mas, de forma geral, eu queria que você diferenciasse isso, né? No caso do imposto de renda pessoa física, pelas alíquotas progressivas, né? Pelas alíquotas progressivas, ele vai de isento, com 5 faixas de extinção de tributação. Vai de isento a imposto de renda até pagar 27,5%, né? 27,5%. São as faixas de incidência do imposto de renda para a pessoa física, né? Ele vai ser cobrado usando alíquotas progressivas em função da capacidade contributiva daquele contribuinte. Então, de isento, 7,5%, depois 15%, 13,5%, 27,5%. São as formas de você adequar aquele contribuinte dependendo da capacidade contributiva que ele tenha, da capacidade econômica que ele venha a demonstrar. Já no caso do imposto para pessoa jurídica, a legislação ela prevê 3 formatos diferentes para a composição dessa base de cálculo do imposto. Se for via lucro real, né, e aí o montante vai ser o montante real. Se for lucro presumido, o montante presumido. Se for lucro arbitrário, vai ser um lucro arbitrário, né? Lucro real é o sistema utilizado como regra geral pelas pessoas jurídicas e vai levar em consideração o acréscimo patrimonial de fato, o acréscimo patrimonial efetivo. Por isso, o acréscimo patrimonial real, né? Lucro real, então, é o lucro líquido daquele exercício ajustado pelas adições, tira dali, bota daqui, nas características da legislação tributária. Então, depois de adicionar alguns pontos, de excluir por isenções, compensados e tudo mais, sobra o lucro líquido da empresa. Sobre esse lucro líquido que incidiria o imposto de renda, quando a empresa for optando pelo lucro real, né? Já ela ser optando pelo lucro presumido, o montante, pelo próprio nome já diz, ele vai ser presumido. Então, ele vai ser utilizado aqui, o montante tributável, de acordo com alguns coeficientes legais. Então, dependendo da atividade, vai se aplicar sobre a receita bruta daquela empresa para chegar num montante presumido, né? É um sistema operacional, esse sistema do lucro presumido, para pessoas jurídicas que têm uma receita bruta ali no ano igual ou inferior a 12 milhões, né? 12 milhões de reais. São várias regras, tá, gente? Eu queria só que vocês diferenciassem de imposto de renda de pessoa física e jurídica. E o último é o arbitrado, é quando não for possível, né, quando o contribuinte estiver sujeito ao sistema de lucro real presumido, mas não tiver como ter sido possível se chegar ao montante, né, que ele deveria pagar. E aí isso obriga o fisco a utilizar unilateralmente, por meio de uma estimativa, ele arbitrar quanto foi de lucro que aquela empresa teve. E aí sim surgir a base de cálculo para a incidência daquele imposto de renda. Então, de maneira geral, imposto de renda, pessoa jurídica,
vai tratar dessas diferenciações. Então, o que vocês precisam saber? Que vão ter os seus regimes tributários distintos, né? E sobre esses regimes tributários vai variar a base de cálculo. Se ele for de lucro real, se ele for de lucro presumido, se ele for de lucro arbitrado, né? E o imposto de renda de pessoa física é a adequação ao conceito que a gente trouxe de alíquotas progressivas. A progressividade que o imposto de renda busca, né, para até ter faixas de diferenciação para contribuir, para o contribuinte contribuir com o Estado proporcional em função do que ele pode pagar, em respeito até à própria capacidade contributiva, aí o imposto de renda para a pessoa física vai ser usado alíquotas progressivas. Então, a base de cálculo até tanto, até 1.900 e tantos reais, isento. De 1.900 e tantos até 2.000 e tantos reais, 7,5%. De 2.000 e tanto até tanto, 15%. De tanto a tanto, 22,5%. De tanto a tanto, 27,5%. Até chegar ao limite do 27,5%. Certo? Então, essa é a diferenciação entre o imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica, a alíquota não é progressiva, a alíquota é proporcional, né? Vai ser de acordo com a forma que ele é apurado ali, o lucro real, presumido ou arbitrado, certo? Essa é a ideia do imposto de renda. Beleza, pessoal? Eu vou tirar um tempinho aí, 5 minutos para vocês, para encher copo d'água, essas coisas, ir no banheiro, e já volto aqui para vocês, para a gente dar continuidade. Pode ser? Vocês usam também o tempo aí para isso. Tá bom.
Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Tô sim. Pois bem. Então, vamos prosseguir, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o imposto de importação, né? Talvez até conseguir falar já do imposto de exportação. Se não der, a gente fica para a aula que vem. Mas qual é a ideia de falar do imposto de importação? Ele é um imposto também da União, né? É um imposto de competência da União. Ele também está previsto lá no artigo 153, né, da Constituição, porque esse artigo ele prevê os impostos da União. Né? Oi. Desculpa, eu não acompanhei. Imposto de importação ou exportação? Você falou? Importação primeiro. Ah, beleza. Importação. Vou falar da saída, né? Aí é o imposto de competência da União, né? Vai ter lá no artigo 153, ele é o inciso 1º da Constituição, desse imposto, e também tem a previsão dele lá no CTN, um dos primeiros artigos ali, 19 a 22 do CTN. Né? Tem uma legislação também bem extensa por fora. Por quê? Porque ao imposto de exportação e ao imposto de importação, existe uma legislação aduaneira muito extensa, né? Porque a eles é muito importante essa análise também de legislação específica. Né? Eles dois, já o de importação e exportação que eu estou falando, possuem a característica daquela finalidade que eu disse, primordialmente extrafiscal. Então, eles possuem uma característica primordialmente extrafiscal. Eu sempre vou falar essa palavra primordialmente para não confundir. E mesmo assim, ainda tem gente que acha assim, quando fala extrafiscal, então significa que é só extrafiscal. Não tem nem sentido dizer isso, na verdade, porque apesar de ele ser extrafiscal, ele não é imposto. Ele não tem que ser pago. Então, por óbvio que a função fiscal de arrecadação para a União vai também estar ali presente, né? Então, toda vez que eu estiver falando do imposto de característica extrafiscal, ele também tem a função precípua de arrecadação. Talvez não seja a função mais importante, mas não vai deixar de existir ali, né? A função desses dois impostos, o importação e exportação, eles têm essa finalidade extrafiscal da tributação. Ou seja, a maior preocupação aqui, quando a gente estiver falando, não é, e aí por isso que é esse o ponto, a maior preocupação não é o incremento da arrecadação, aumentar simplesmente a arrecadação. No caso dos dois, a preocupação desses dois impostos qual é? Tanto de imposto de importação quanto de exportação. A preocupação na hora da condução diante desses dois impostos é, na verdade, a proteção do comércio nacional, né? Proteger o comércio nacional diante do ingresso de bens e serviços do exterior, certo? Essa é a finalidade principal, portanto, extrafiscal do imposto de importação. Ou seja, a gente pode dizer que o imposto de importação ele serve como um mecanismo de controle sobre as importações que acontecem no dia a dia do país, né? Ele pode, então, ser utilizado uma maneira de proteger algum setor da indústria, de proteger algum setor da indústria nacional que esteja sofrendo, de alguma forma, dificuldades no mercado pelo fato da existência, da ocorrência de grandes produtos aí de natureza estrangeira, né, similares estrangeiros. Então, é uma forma, é um mecanismo, o imposto de importação, diante da sua extrafiscalidade, né? Como explicar a extrafiscalidade do imposto de importação e exportação? É esse mecanismo de controle e de intervenção para auxiliar as empresas nacionais, né, para proteger a indústria nacional, o setor da indústria nacional que esteja passando por alguma dificuldade, né, financeira. Pode ser assim ou não, né? Fica a critério realmente do poder federal a utilização desse imposto como ferramenta nesse sentido, certo? Por conta dessa extrafiscalidade, por conta dessa característica principalmente extrafiscal, é que o legislador ele trouxe com relação à questão
imposto de importação algumas medidas. Ele trouxe algumas regras que ao imposto de importação não vão se aplicar. Por isso que eu comecei batendo forte na questão do porquê da questão da extrafiscalidade dele. Percebam, eu não estou dizendo que esse imposto ele pode ser usado como uma ferramenta no dia a dia do país, não é verdade? Ele pode ser usado como um mecanismo de proteção da indústria nacional, né? Ou seja, eu estou dizendo que ele influencia, ele impacta diretamente no comércio nacional. Concorda? Dessa forma, caso o país queira, de fato, alguma medida com relação à questão do imposto de importação e exportação, ele vai poder esperar que essa medida, por exemplo, respeite o princípio da anterioridade tributária, o princípio da legalidade tributária. Ele vai precisar que o princípio respeite quais princípios? Será que ele vai estar atrelado ao princípio da anterioridade? Será que ele vai estar atrelado ao princípio da anterioridade nonagesimal? Né? Então, por consequência disso, por consequência desse raciocínio, é que a gente enxerga, quando a gente estuda esses impostos, que a ele, o legislador, ele soltou esses impostos daquelas amarras da legalidade estrita do direito tributário, principalmente na questão da alteração das alíquotas. Então, pode haver uma alteração de alíquota de imposto de importação, né? E não vai ser necessário ser respeitado os princípios da anterioridade, os princípios da noventena, ou seja, eu posso aumentar os impostos de importação e esse aumento, né, das alíquotas vão gerar efeitos imediatos. Porque de nada adiantaria se eu dissesse eu quero tomar uma medida com o imposto de importação agora para impactar no comércio nacional, mas ele vai ficar atrelado ao princípio da anterioridade. Então, só no exercício do ano seguinte. E eu estou em dezembro, então ele também vai ter que ficar atrelado ao princípio da noventena. Então, nem em janeiro ele está funcionando, ele precisaria de 90 dias. Não teria sentido. Daqui a 90 dias, no ano seguinte, eu, como, digamos, chefe do Poder Executivo, talvez não visse mais a necessidade de ocorrer aquela interferência na alíquota, na base de cálculo, na alíquota do imposto de importação. Fez sentido? Ou seja, a urgência e principalmente a extrafiscalidade como característica principal do imposto de importação é o que justifica ele ser exceção a alguns daqueles princípios limitadores do poder constitucional de tributar, que vocês viram em tributário 1, certo? Ou seja, é uma exceção ao princípio da legalidade, já que pode haver as alíquotas modificadas por ato do poder executivo, né? É uma exceção ao princípio da legalidade, é exceção ao princípio da anterioridade, porque não precisa respeitar a questão do exercício seguinte para a produção dos seus efeitos, e também é uma exceção ao princípio da noventena. Por quê? Porque os seus efeitos são imediatos, ou seja, as alíquotas, quando elas são alteradas por ato do Poder Executivo, né, por meio de decreto, atendido aí aos limites e às condições fixadas na Constituição Federal, a cobrança vai ser imediata desse imposto. Tanto esse de importação, e eu já adianto para vocês que o imposto de exportação é da mesma forma. Feito eu disse, gente, e aqui está um exemplo claro para vocês verem, né? É impossível dissociar um imposto do outro. É impossível dissociar e estudar imposto de importação isolado de imposto de exportação. Por quê? Porque eles são muito similares, né? Muito similares. O fato gerador vai ser diferente, por óbvio. Um é a entrada, o outro é a saída de mercadorias do território nacional. Mas os princípios e norteadores dos dois são os mesmos, né? E as características também são muito similares. Então, cai naquilo que eu disse a vocês. Até a questão didática é mais fácil para vocês entenderem que vocês estão estudando quase que da mesma maneira, quase que em conjunto, o imposto de exportação. Tanto é que eu vou, quando a gente terminar o imposto de importação, eu for adentrar no imposto de exportação,
muito vai ser igual ao imposto de importação, igual ao imposto de importação. Aí o que é que vai mudar? Isso aqui muda nesse ponto, né? Até para a gente distingui-los também. Ficou claro? Tá certo? Então, qual é a ideia, né? Por enquanto. Por enquanto o imposto de importação, assim como o imposto de exportação, são com impostos de competência federal, né? Ambos possuem como finalidade precípua extrafiscal, ou seja, eles são utilizados aí de forma à proteção do comércio nacional, né? E ambos, por conta da extrafiscalidade, são um mecanismo de utilização para o controle aí da indústria nacional. Por conta da extrafiscalidade prevista presente nos dois, eles são exceções a alguns princípios constitucionais do poder tributário, né? E eles podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. No que toca ao imposto de importação, vai estar lá essa previsão no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Artigo 153, parágrafo 1º. Deixa eu conferir aqui. E aí ele diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos tal, tal, tal. Que aí, entre os incisos, vai estar o imposto de importação e o imposto de exportação. Ele também vai falar tanto na questão do IPI quanto do IOF, mas aí a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Então, o 153, parágrafo 1º, é um artigo que vocês podem até anotar aí no caderno e tudo mais, para darem uma olhadinha depois, certo? Que é o que vai dar essa possibilidade que a gente está falando aí. Beleza? Então, com relação ao lançamento desse imposto, né? Como é que ele é feito? No imposto de importação, o lançamento é feito por homologação. Aí eu vou fazer outra ressalva aqui. A grande maioria dos impostos, vocês vão ver que hoje eles se dão por homologação. Ou seja, o contribuinte ele é obrigado a antecipar o pagamento, ele é que fica com o encargo de contabilizar, de fazer o pagamento, antecipa, paga, e ao fisco cabe apenas apreciar aqueles cálculos feitos pelo devedor, né, e aprova ou rejeita. É isso, né? Então, o importador é que vai fazer esse cálculo do montante e vai fazer seu recolhimento antecipado. A grandíssima parte dos impostos que a gente vai ver são lançados por homologação, né? Apenas alguns específicos ali, o ITCD, o ITBI por declaração e o IPTU e o IPVA de ofício. De resto, todos os outros são por homologação, certo? Mas fiquem tranquilos, nós vamos ver um por um. Só para vocês ficarem ligados, porque aí vocês percebem, né? Esse jogo de nome para lá, nome para cá, é entender que quase que a regra geral hoje em dia é que tudo fica ao encargo do contribuinte. Ou seja, o fisco, para a grandíssima maioria dos impostos, ele apenas homologa, eles apenas fazem a homologação daquele cálculo do montante e do pagamento que já foi previamente realizado, certo? Qual é o fato gerador, então, falando do lançamento, falando das regras gerais, qual é o fato gerador do imposto de importação? Qual é o fato gerador desse imposto? O fato gerador do imposto de importação, ele é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional, né? É a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Vai ter uma previsão disso tanto no artigo 19 do CTN, que vai dizer o imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Só que aí eu faço o seguinte ponto com vocês. O imposto de importação, então, perceba, ele acontece de acordo com o artigo 19 do CTN com a entrada destes no território nacional, ou seja, com a entrada de produtos estrangeiros no território nacional, certo?
Entrada de produto estrangeiro no território nacional. Isso é o que o CTN traz. Não é simplesmente você comprar mercadoria, é ela entrar no território nacional. Beleza? Só que, quando é que acontece a entrada no território nacional? Esse é que é o ponto. Quando é que vai acontecer efetivamente a entrada da mercadoria no território nacional? Ou seja, percebam que aquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas, eu acho que eu falo isso na primeira aula, porque isso é tributário 1, então eu faço uma revisão desse assunto. Percebam como é importante. Eu fiz a distinção na época para vocês de que existe a possibilidade do fato gerador ele poder ser ou uma situação jurídica ou uma situação de fato. Percebam, prestem bem atenção e vejam como o assunto se encaixa. Para quem está no começo e vê aquela aula de situação de fato e situação jurídica, onde eu diferencio que a situação de fato é uma situação que é uma série ordenada de atos ali que acontece, é um fato jurídico que acontece, mas que não tem necessariamente um reflexo de efeito jurídico já previamente previsto por parte do direito. Já a situação jurídica é algo que o direito já se debruçou sobre ela para entender como é que aquela situação ocorre, quando é que ela ocorre efetivamente, né? E aí eu dei aquele exemplo. Quando ocorre uma compra e venda de um imóvel, eu sei que incide o ITBI. Eu não preciso me esforçar para explicar o que é uma compra e venda, não é? Por quê? Porque o fato gerador é uma situação jurídica. O direito já cuidou de dizer o que é isso para mim. Concordam? O direito já cuidou de me dizer o que é uma compra e venda. Então, se eu digo que o fato gerador daquele imposto é uma compra e venda, o direito tributário já pode colocar a mão para trás, porque o direito civil já se preocupou em destrinchar o que é uma compra e venda de um imóvel. Certo? Porém, mais uma vez eu vou repetir, o artigo 19 do CTN é que traz o fato gerador do imposto de importação. E ele diz que o imposto de importação, de competência da União, sobre importação de produtos estrangeiros, tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Eu pergunto a vocês, a entrada de produtos estrangeiros no território nacional é uma situação jurídica que, em algum ramo do direito, já destrinchou o que é que acontece e como acontece? Não. Não. Então, puxando para o exemplo que eu disse lá na primeira aula, um assunto bem básico, fazendo o link entre os assuntos, você percebe que estamos diante de uma situação onde o fato gerador é uma situação de fato, não é uma situação jurídica. O fato gerador é uma situação de fato, né? As circunstâncias aqui materiais se resumem só à entrada da mercadoria no território nacional. Aqui é que vai entrar a necessidade agora do direito tributário, por meio da sua legislação extravagante, mais especificamente o regulamento aduaneiro, é que ele vai usar o regulamento aduaneiro para dizer mais claramente quando é que acontece esse fato gerador do imposto de renda. Se não, do imposto de renda não, do imposto de importação. Senão ia ficar muito vago. Vocês percebem isso? Quão vago ia ficar o conceito do imposto de importação? Quando é que ocorre a entrada de uma mercadoria no território nacional? Só se a gente subisse lá na divisória entre o que é território e o que é mar, subisse uma rede. E quando passasse o avião e batesse na rede, a gente ia dizer que ali é que aconteceu a entrada de mercadoria no território nacional. Era a única maneira da gente saber, né? Tipo, ia ter pelo menos um critério territorial, né? Mas percebam como fica vago o conceito do fato gerador desse imposto, pelo fato dele ser uma situação de fato, ele não ser uma situação jurídica. Ficou claro? Então, no caso do imposto de importação, desculpem aí, pessoal. No caso do imposto de importação,
o fato gerador é quando ocorrer a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Só que o direito tributário ele precisou dizer quando é que isso acontece efetivamente. E aí ele precisou se utilizar de uma legislação complementar para suprir essa lacuna que o conceito vago do CTN trazia, né? E aí, para o regulamento aduaneiro, para fins e para efeito de cálculo desse imposto, vai se considerar ocorrido o imposto de importação na data que for registrada a declaração da importação dessa mercadoria. Então, sempre que a mercadoria ela for submetida a uma importação, quando ela chega aqui, existe uma declaração de importação que é feita. Uma declaração de importação, quando se chega a uma mercadoria. E aí, quando se chega essa mercadoria aqui, e é feita essa declaração, da data em que ela é feita, ela é registrada, aí é que acontece o fato gerador do imposto de importação. Então, o imposto de importação, seu fato gerador é a data do registro da declaração de importação da mercadoria. A data do registro da declaração de importação dessa mercadoria. Certo? Isso é um critério bem importante, né? Até porque uma parte da doutrina, ela faz uma certa distinção. Tem uma parte da doutrina que usa tanto o caráter material quanto o caráter espacial. Vou explicar para vocês. O caráter espacial seria dizer que ela entrou a mercadoria entrou em território simplesmente quando entrou no território nacional. Espacial, ou seja, espaço. Entrou aqui, eu digo que aconteceu. O fato gerador. E a outra é a doutrina que vai mais pelo lado material da coisa, que é o registro dessa declaração de importação, certo? Que é o que prevalece. Né? Por quê? Porque o outro é vago, né? Então, isso, na verdade, na prática, essa distinção que eu disse do critério temporal não, espacial e material, não tem muita relevância. Porque, normalmente, essa declaração ela só vai ser registrada após a entrada da mercadoria. Então, não tem muita relevância. Né? Pois bem, né? O que mais a gente pode falar sobre o imposto de importação? Existem algumas situações específicas que o imposto ele pode incidir de maneira diferente. Isso pode repercutir, e tem alguns casos na legislação aduaneira que prevê, inclusive, que a declaração do imposto ela seja feita diretamente do exterior e depois seja registrado antes dela chegar à mercadoria no Brasil. Né? A feita disso são casos específicos. A regra geral é que quando a mercadoria chega, acontece efetivamente a declaração da importação certinho e aí o registro dessa declaração da mercadoria importada, certo? Então, tem alguns pontos também que a gente pode colocar na questão do imposto de importação. Né? Tem dois aspectos na questão desse imposto que são bem importantes e é um outro ponto que eu quase que todo ano coloco em prova, certo? Quase que todo ano coloco em prova. Que é o entreposto aduaneiro e a admissão temporária. Entreposto aduaneiro e admissão temporária, certo? Antes disso, eu vou falar para vocês de alguns pontos que eu estou lembrando aqui. Tem algumas exceções, algumas situações interessantes também, que é o seguinte. Perceba que o imposto de importação é a entrada de uma mercadoria estrangeira em território nacional. Também pode ser considerado uma mercadoria estrangeira, uma mercadoria nacional que foi exportada do país e volta para o Brasil. Ela vai ser considerada uma mercadoria estrangeira também, a não ser que aconteça diante de alguns cenários. Então, vou repetir para ficar claro para vocês. Se eu exporto uma mercadoria do Brasil para fora, se essa mercadoria voltar, ela será considerada mercadoria estrangeira ingressando em território nacional, importação. A não ser que, aí eu vou dizer alguns cenários, onde eu posso mandar essa mercadoria e não vai acontecer isso. Eu posso mandar essa mercadoria
e eu posso enviar ela, por exemplo, em consignação, né? Posso enviar em consignação. Todo mundo sabe aqui o conceito por trás, né, de uma venda, por exemplo, por em consignação, né? Você manda essa pessoa usar, ela paga, se ela não usar, devolve. E aí tem um prazo autorizado para essa devolução e tudo mais. Digamos que eu mande uma remessa de produtos de esporte para a França e coloque lá um prazo específico autorizado de 6 meses para venda. Se nesses 6 meses a mercadoria voltar, ok, eu não pago o imposto de importação, eu só paguei o imposto para exportar. Mas, se ultrapassar o prazo autorizado e ela não for vendida, para eu trazer de volta essa mercadoria ela é também compreendida como mercadoria estrangeira, certo? Mercadoria estrangeira também. Ficou claro, gente, esse ponto? Outra opção também de a mercadoria eu mandar para lá e ela voltar para o Brasil e não precisar pagar o imposto de importação é quando essa mercadoria ela for devolvida por algum motivo de defeito técnico ou ela foi devolvida para haver uma troca, né, uma substituição, um reparo ali, né? Isso também vai acontecer. Se eu mando para lá, vai ter alguma troca, devolve, não vai incidir o imposto de importação. Ou por alguns outros motivos também mais excepcionais. Tem motivo de guerra, calamidade pública, enfim, outros motivos. Esses dois eu queria pontuar para vocês ficarem em mente, né? Mas perceba, e para vocês também terem essa ideia, pode acontecer de uma mercadoria ela ser exportada, ficou lá por um tempo, tudo mais, tal, foi comprado por alguém, tal, e depois, para ser vendida, alguém importou essa mercadoria. Vai incidir o imposto de importação? Para alguns poderia causar confusão, mas essa mercadoria não é nacional. Mas quando a mercadoria ela é direcionada para fora do país, ela passa a ser considerada mercadoria estrangeira, salvo se ela retornar por algum desses casos que eu falei para vocês, né? Porque mudou a sistemática de importação, por motivo de guerra, calamidade pública, por reparo, substituição, por algum defeito técnico, ou porque foi vendido em consignação e não foi vendido ali no prazo, certo? Claro até aí, gente? Isso é um ponto específico, já não é também tão clichêzão, regra geral de imposto de importação, tá? Com o que eu puder, eu vou tentando aprofundar o conteúdo para vocês, né? É um ponto bem importante isso aí. E aí, vamos falar de entreposto aduaneiro, né, e admissão temporária. O que é que isso significa na prática? São duas situações, né, tem outras, mas eu gosto de falar dessas porque são as que mais acontecem no dia a dia, até da advocacia tributária. Então, é até bom para, se depois vocês se debruçassem sobre isso, vocês já teriam esse conhecimento. Que é o seguinte: existem alguns procedimentos, e aqui tudo que eu estou falando está muito mais na questão da legislação aduaneira, certo? Então, por isso que eu digo, se apeguem ao que a gente está dando aqui na sala de aula. É porque se eu estou dando aqui, eu posso cobrar. Além disso, eu não vou cobrar porque são coisas muito específicas da legislação que atrela realmente ao imposto de importação e exportação. Mas alguns procedimentos específicos, especiais lá previstos nessa lei, são situações em que pode ser afastado a incidência do imposto de importação. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar primeiro da admissão temporária, certo? Imagine a seguinte situação. Quando a Fórmula 1 vem para cá para o Brasil, é Interlagos, eu acho, né, que faz, nem lembro direito. Mas quando a Fórmula 1 vem para cá, ela traz uma série de equipamentos que todos esses equipamentos, essas mercadorias que eles precisam fazer o evento, são essenciais para serem feitos, para ser feito o evento, precisa ser trazido, né? De fora do país para dentro do país. Ou seja, entrada de mercadoria estrangeira em território nacional. Concorda comigo? Ocorrência, portanto, do fato gerador do imposto de importação. Concorda comigo? Concordo. Só que, perceba, essa admissão, esse ingresso dessas mercadorias, nessa situação específica que eu falei, é claramente de forma temporária, não é?
não é com a finalidade específica de se perdurar por muito tempo. Não, a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. Então, para essa hipótese específica, é o que a gente chama admissão temporária. Então, pode acontecer, e é o que acontece nesse exemplo que eu estou dizendo, da legislação autorizar que em alguns cenários pode acontecer de mercadorias ingressarem no país, ficarem temporariamente naquele país por um prazo determinado e não haver o pagamento do imposto de importação. Beleza? Ficou claro? Então, a admissão temporária, ela é essa situação específica onde a legislação tributária vai permitir o ingresso e a permanência dessa mercadoria estrangeira no país por um prazo fixado e com uma consequente suspensão ou total ou parcial da tributação atrelada àquilo. Beleza? Ficou claro o que é admissão temporária? Todo mundo entendeu? Sim. Outro exemplo é a questão das exposições. Às vezes faz uma exposição aqui no Brasil com, sei lá, um monte de quadro bem chique aí da França e tal, né? Tipo, são mercadorias estrangeiras que ingressaram no território nacional, né? A legislação autoriza, portanto, nessas situações específicas, que seja aquela mercadoria autorizada o seu ingresso em território nacional, só que não seja exigido ali o pagamento do imposto. Não seja exigido o pagamento do imposto. Exposições, né? Enfim, museu, quando traz essas coisas para museu e tal. Ou seja, qualquer tipo desse cenário, né? Porque eu gosto de dar outros exemplos também, o pessoal, senão toda vez fala, não, quando é a hipótese de Fórmula 1, não só isso, né? Quando houver por qualquer, às vezes acontece, né? Exposições de carros famosos e tal, né? E aí o pessoal traz uns carros bem chiques, bem caros de fora do país, faz uma exposição por um tempo determinado, né? Avisa isso via X-Comex e vai conseguir essa liberação para ter a admissão temporária daquelas mercadorias estrangeiras. Uma outra situação específica é a situação do entreposto aduaneiro. Entreposto aduaneiro. O que é que a gente pode entender sobre essa questão do entreposto? Imagine o seguinte cenário, né? Eu compro uma mercadoria, eu sou um argentino, estou em Buenos Aires, compro uma mercadoria da, sei lá, Alemanha, ela vai, aí eu vou seguindo a rota, né, a trajetória dessa mercadoria e eu vejo que ela vai ingressar em São Paulo e depois ela vai para Buenos Aires, né? Ingressando em São Paulo, tendo a parada em São Paulo, iria ter que ter todo o procedimento, por exemplo, de declaração de importação e tudo mais. É justo que eu pagasse o imposto de importação pelo fato de dizer que ocorreu ali também a entrada de mercadoria estrangeira em território nacional, né? Ou seja, dessa maneira, o entreposto aduaneiro, a legislação também autoriza, né? Também permite que num cenário onde o bem ingressou num território nacional apenas como parte de um trajeto para outro país, para outro país, né? Nessa ótica também será possível a suspensão total ou parcial desse pagamento do imposto, certo? Então, recapitulando os dois cenários que eu falei, de admissão temporária e de entreposto aduaneiro, certo? Sendo a admissão temporária esse ingresso e a permanência de uma mercadoria estrangeira no território nacional por prazo fixado, com suspensão total ou parcial da tributação, já ao entreposto aduaneiro, aquelas hipóteses onde o bem estrangeiro ingressa no território nacional apenas como parte de um caminho
que ele vai seguir para outro país, né? Exemplo que eu disse, a mercadoria foi comprada fora do país, na Alemanha, vai passar pelo Brasil para ir para o México, para ir para o Uruguai, entendeu? Então a mercadoria ela só transita por aqui. O Brasil foi só o caminho para ela ser destinada ao seu ponto final de entrega. Então aqui é um caso de entreposto aduaneiro. Claro até aqui, pessoal? Alguma dúvida com relação a esses dois institutos aí? Posso cobrar na prova, né? Perfeito, vou cobrar, estou dizendo logo. Com relação aos contribuintes do imposto, quem é que a gente pode falar dos contribuintes do imposto? O contribuinte do imposto vai ser quase que sempre o importador, né? O importador desse imposto, que vai ser aquela pessoa que promove o ingresso, a entrada de uma mercadoria estrangeira, né? Então, o importador é que ele é o contribuinte do imposto de importação. Pode acontecer no caso de arrematação de produto, o produto ficou apreendido porque não houve o pagamento, aí o cara vai lá e arremata aquele produto, vocês provavelmente já devem ter visto isso. E aí, no caso, o contribuinte agora do imposto de importação não é mais o importador, porque o importador não pagou, é o arrematante, né? É o arrematante. Tem algumas hipóteses diferenciadas aí nesse ponto, mas é mais a questão de contribuir do imposto de importação, é o importador efetivamente. Pode também ter outras hipóteses de ser o adquirente de uma mercadoria, enfim, são hipóteses mais específicas, mas via de regra, o que acontece é ou é o importador ou é o arrematante, né? Que foi ou quem deu causa, que promoveu a entrada da mercadoria estrangeira em território nacional, ou caso tenha ocorrido um leilão daqueles bens que não foram feitos os pagamentos regulares do imposto de importação, a pessoa vai lá e arremata, e aí ele passa a ser o contribuinte. Então, o arrematante do produto também pode ser não pago ou abandonado, certo? Outro ponto também que é importante vocês colocarem como observação é que lá na legislação aduaneira, ele não autoriza, né? Não permite, na verdade, tem um artigo, se eu não me engano, eu esqueci o artigo, acho que é o 20 ou é o 17, né, que a isenção do imposto de importação só vai beneficiar produtos que não tenham similares nacionais. Veja, é uma hipótese que tem também, de certa forma, para a proteção do comércio nacional. Então, tipo, a isenção do imposto de importação só pode beneficiar produtos que não tenham similares nacionalmente, né? Não tenham similares nacionalmente. Isso, na verdade, se vocês forem perceber, ela é uma regra protetiva da indústria nacional, né? Já que eu garanto ali que eu não vou ter de toda forma nenhum produto estrangeiro isento que vai realmente ser quase que uma concorrência desleal com um produto nacional, né? Então, é uma regra protetiva aí do comércio e da indústria nacional. Tá? Por quê? Porque está proibindo o incentivo fiscal, né, para uma mercadoria, para evitar, na verdade, a busca aí é para se evitar uma vantagem competitiva diante de um produto equivalente aqui nacionalmente, né? A ideia é basicamente essa, né? Pois bem, vamos lá. Com relação à questão da base de cálculo, né? Da base de cálculo do imposto de importação. Também é uma situação bem específica, tá, gente? Vou explicar para vocês a parte geral. Isso vai ser aplicado tanto para o imposto de importação quanto para o imposto de exportação. A gente vai falar isso para encerrar a aula. Vamos lá. Como é que a gente pode entender como é que funciona a base de cálculo do imposto de importação? São duas regras, tá? Duas regras que são distintas para você conseguir fixar essa base de cálculo. Depende da forma da alíquota. Como assim? Depende do tipo da alíquota incidente sobre a mercadoria. Tem alíquotas que são específicas. Então, as alíquotas específicas, elas vão ser tributadas em função da categoria do bem tributado. Então, tipo, quando a categoria do bem for cosmético, a alíquota vai ser tanto. Isso é uma forma de você tributar, certo? Então, tipo, a alíquota específica é aquela alíquota em função da categoria do bem tributado, né?
a base de cálculo vai ser uma quantidade daquela mercadoria e pronto. A alíquota pode ser também uma alíquota chamada ad valorem. Essa alíquota ad valorem, ela é proporcional ao valor do bem tributado, né? A alíquota ad valorem é aquela que incide sobre o valor, ou seja, é um percentual multiplicado sobre uma grandeza, né? É a via de regra como a gente entende a questão de base de cálculo e alíquota, né, de maneira geral. É a ad valorem. Então, eu vou incidir sobre um valor e acima ali vai ter um percentual que vai ser multiplicado sobre uma grandeza em alguma moeda corrente ali, em real, por exemplo, para chegar a um valor. Então, é normalmente como se imagina para se deparar com o conceito de alíquota. A específica é que varia realmente de acordo com a categoria do bem, né? A específica ela vai ter o trocadilho especificidade maior. Vou dar um exemplo. A específica ela vai precisar de uma unidade, né, de quantificação daqueles bens. Né? Por exemplo, um imposto de importação numa mercadoria que tem que ser fixada por tonelada, né? E aí ele vai dizer assim, aqui a quantidade determinada de dinheiro pela unidade específica. Tipo, uma alíquota de imposto de importação de uma determinada mercadoria com valor de R$100 por tonelada, né? R$100 por tonelada. Aí a base de cálculo ela não vai poder ser a moeda, ela vai ser em toneladas, né? Então, tipo, uma importação de 10 toneladas, o tributo vai ser em cima das toneladas. Tipo, quantas toneladas tem? Tanto. Então, vai ser em cima disso. Já na alíquota ad valorem, é o que a gente está mais habituado à característica de alíquota. Então, vai ser uma percentual incidindo sobre uma grandeza específica. Percentual incidindo sobre uma grandeza específica. Quanto maior for aquele valor da grandeza específica, o percentual vai se aplicar sobre aquele valor e a gente chega no montante que o contribuinte vai ter que pagar de imposto de importação. É também o que mais acontece na prática, tanto no imposto de importação quanto no imposto de exportação, se utiliza essas duas alíquotas? Sim, se utiliza essas duas alíquotas. A especificidade da alíquota específica é mais destrinchado nas tarifas aduaneiras, certo? É mais destrinchado nas tarifas aduaneiras. Então, como é que a gente pode dizer? A base de cálculo vai depender, no caso do imposto de importação, a base de cálculo vai depender da alíquota. E a alíquota ela tem essas duas diferenciações. Ou ela é específica, ou ela é ad valorem. Ad valorem é o que a gente já conhece de alíquota, né? A específica ela vai precisar de uma unidade de quantificação daqueles bens. Pode ser litro, pode ser tonelada, pode ser metro quadrado, enfim, vai ser por aí, certo? Eu não vou me adentrar muito nesse tema porque é muito mais aprofundado do que a gente precisaria, inclusive. Daria para a gente falar aqui sobre muitas coisas da regulação específica só da base de cálculo. Mas eu acho que não é o propósito, inclusive, de graduação entrar tão profundamente na questão de imposto de importação, certo? Então, o que mais a gente pode pontuar sobre o imposto de importação? Falamos de fato gerador, falamos de contribuinte, falamos de base de cálculo, falamos de algumas características peculiares, extrafiscalidade, a questão de o que é considerado, quando é considerado a ocorrência do fato gerador. Acho que é isso, né? Acho que de imposto de importação é isso que a gente pode abordar, né? Com relação ao imposto de exportação, também para a gente conseguir, eu acho que talvez seja melhor falar semana que vem. Mas, assim, é breve, né? Com relação ao imposto de importação, feito eu disse a vocês, a gente já viu a grande maioria das coisas. Então, vamos falar hoje mesmo, é melhor. Temos um tempinho ainda aí de aula. O imposto de exportação, assim como o imposto de importação, também é um imposto da União. Competência federal. Previsão na Constituição Federal. Finalidade, professor. Finalidade primordialmente extrafiscal. Extrafiscal. Ou seja, a maior preocupação aqui não é simplesmente aumento de arrecadação estatal, certo? A preocupação, assim como o imposto de importação, é a proteção do comércio nacional. Da mesma forma que nós vimos no imposto de importação, o imposto de exportação, ele também é exceção àqueles princípios que a gente viu.
Então, o contribuinte também optou por excluir o imposto de exportação daquela legalidade estrita. Então, ele também será uma exceção ali aos princípios da anterioridade, princípio da noventena e, da mesma maneira, as suas alíquotas podem ser também alteradas por ato do Poder Executivo. E quando for alterado, seus efeitos serão imediatos, certo? Qual é o fato gerador, né, a hipótese de incidência aí do imposto de exportação? É a exportação para o exterior de produtos nacionais. Exportação de produtos exterior, exportação de produtos para o exterior. Como é feito o lançamento desse imposto? Da mesma forma com o imposto de importação. Lançamento feito por homologação. Cabe a quem vai exportar também tem que fazer uma declaração de exportação, registrar lá no Siscomex, que é um sistema integrado de comércio exterior, né? A declaração da sua exportação. Aí ele vai promover os documentos necessários para a alfândega e vai promover o recolhimento daquele tributo antecipado. E aí depois cabe a um auditor ali da Receita Federal verificar e haver a homologação, certo? Então, fato gerador, saída de produtos nacionais para o estrangeiro, né? Da mesma maneira, é uma situação jurídica, o fato gerador é uma situação de fato. Então, a legislação aduaneira optou por considerar, né, para efeito do cálculo, né, como fato gerador é a data do registro da sua exportação lá nesse sistema Siscomex, né? Não interessa, portanto, quando é que o negócio jurídico foi fechado. Pouco importa. Eu fechei um negócio com tal pessoa para exportar tal negócio. Eu fechei em abril, mas eu só mandei, só para encher a declaração lá para junho. Quando é que vai contabilizar que ocorreu o fato gerador? Junho. Ou seja, pouco importa a venda, o negócio jurídico efetivo. Porque o que vai ser calculado para fins de tributação vai ser com base na legislação vigente na data do registro da exportação, certo? Na data do registro da exportação. A base de cálculo do imposto também vai ser da mesma forma. Também vai ser da mesma maneira. Vai ser ou a alíquota específica ou a ad valorem, né? Específica atrelada à unidade de medida. Ad valorem, preço normal do produto e aplicando-se a alíquota ali, né? A alíquota, no caso, básica desse imposto é de 30%. Mas ela pode tanto ser uma alíquota zero, que acontece muito no caso do imposto de exportação, quando se busca estimular aquele envio de mercadorias, né? Ou se chegar também até ao valor de 150% de imposto, de alíquota, quando eu busco proteger o comércio realmente, né? Quem é o contribuinte desse imposto de exportação? Quem é o contribuinte? O contribuinte vai ser o exportador, ou qualquer pessoa que promova essa saída de produto nacional visando chegar ao estrangeiro, né? Efetivamente vai ser isso. O exportador. Beleza, gente? Ficou claro? Feito eu disse, né? Não tem muito o que diferenciar de exportação e importação. É o fato gerador a diferença, né? Mas a competência é a mesma, os princípios são os mesmos, as características dos impostos, importação e exportação, são as mesmas, principalmente no que toca à questão da extrafiscalidade. A exceção aos princípios também se aplica aos dois. A base de cálculo com relação à distinção das alíquotas também vai se aplicar, né? A questão do lançamento também é igual, né? Por homologação, usando o Siscomex. A ocorrência do fato gerador, os fatos geradores são também fatos geradores de situações de fato, o que influencia na questão da ser a data da declaração desses produtos aí, tanto da declaração de importação quanto da declaração de exportação, né? E é isso. Esses são os dois impostos, o imposto de importação e o imposto de exportação. Beleza? Ficou claro? Pronto, é isso, né?
Vou colocar agora essa aula no YouTube, caso alguém queira assistir novamente, que aí consegue ver acelerado e tal. E coloco o link lá no grupo também para quem faltou a aula assistir, né? Aquela dinâmica que a gente está falando. E aí, eita, nem vi o bate-papo hoje aqui. Quando... Isso, quando entra no território já tem que haver o pagamento. Né? Pois bem, mais alguma dúvida? Se vocês tiverem, estou à disposição. Se não, nos vemos semana que vem para a gente continuar o assunto aí de impostos em espécie. Beleza, pessoal? Tudo certo, professor. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite.